podemos começar de novo, sem problema. Isso. Até fizemos um teste. Legal. Bom, bom dia, Paulo. Vamos começar aqui a nossa apresentação, a nossa live de hoje. Né? Bom dia, Lafayette. Tudo bem? Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Caminhos da Servidão, de Friedrich Hayek, né? Esse escritor que, ali no período da Segunda Guerra, colocou aí um alerta para a sociedade sobre o crescimento do Estado, né? Você quer fazer uma introdução sobre essa entradinha do livro? Como é que foi ali o período? Só completando o que você colocou. Então, esse livro foi escrito já há bastante tempo, mas ele é muito atual. A gente vai descrevê-lo, a gente vai vendo as lições que ele nos traz. Mas no final da Segunda Guerra, a Inglaterra, para fazer frente aos alemães, concentrou demais o poder na mão de poucas pessoas, porque precisava o esforço de guerra. Sim. E quando terminou, o Hayek percebeu, né, que a Inglaterra estava ficando igualzinha à Alemanha, ou seja, um Estado enorme controlado por pouquíssimas pessoas. Aí ele escreveu esse livro como um alerta. Isso é muito interessante olhar, porque assim, hoje nós vemos que o planeta basicamente está mais ou menos na mesma direção, né? Você percebe que assim, em vários lugares... Concentração de poder, exatamente. Em vários lugares do mundo, você tem um aumento do Estado em detrimento do comércio, em detrimento da sociedade, dos meios de produção. Então, assim, o Estado tem assumido para si algumas tarefas que não é do Estado, que não deveriam fazer parte do Estado. E isso vem levando a sociedade, muitas pessoas até acreditam de maneira errônea, né, que o Estado grande é um Estado que faz tudo e que resolve o problema, porque esse é um Estado que deveria, inclusive pregado aí pelo Lula alguns dias atrás, né, de que, né, o Brasil precisa de um Estado maior, né? Nós não precisamos de um Estado maior, porque o Estado ele precisa ser eficiente, ele precisa ser competitivo, né? Ele precisa trazer resultado, porque assim, vamos dar um exemplo bem fácil, o indivíduo que entra num bar para comprar uma Coca-Cola, né, um refrigerante ou comprar um sanduíche. Ele entra ali, ele compra o seu sanduíche ou compra o seu refrigerante, esses R$10 que eventualmente ele gastou ali, ele vai gerar lucro para o dono do restaurante, para o dono do bar, vai gerar emprego para o cara que trabalha lá, vai pagar o uniforme, vai pagar o transporte, enfim, existe uma cadeia produtiva por trás. Quando você põe esse dinheiro no Estado, esse dinheiro praticamente desaparece, né? Porque ele vai para pagar a máquina. Então, assim, você tira o dinheiro da sociedade para subsidiar alguém que está trabalhando ali, mas esse dinheiro não gera mais riqueza, ele se torna apenas um instrumento de barganha para que o Estado continue funcionando, né? Exato. Teoricamente, a gente deveria estar pagando o Estado para que ele nos prestasse um serviço. Voltando um pouquinho para trás, o Estado foi criado para nos dar segurança. Lá no começo, né, quando havia uma aldeia que podia invadir a outra, criou-se o exército para proteger. Depois tinha os ladrãozinhos no meio da aldeia, você criou a polícia. Depois você tem conflitos, né? Aí você criou a justiça. Então, para isso que foi criado o Estado. A gente sabe que ele foi muito além. Na verdade... Mas a máquina... Pois não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem um problema porque o Estado se tornou uma ferramenta de coerção, na verdade, né? Você tem hoje um Estado, que eu costumo dizer, o Estado coercitivo, né? O Estado que é o Estado. O Estado nada mais é que um conjunto de leis criadas, né, a partir de uma Carta Magna, de uma Constituição, para reger ali, que faz o regimento de ideias, de leis, que protegem e que organizam uma sociedade, onde as pessoas devem conviver harmonicamente em um determinado território, separado por suas fronteiras, enfim. No entanto, hoje você tem um Estado em que ele utiliza da sua força de Estado, né, para manter o cidadão, por exemplo, preso dentro de casa, para manter... Ele está indo além da sua... do seu âmbito, ele está indo além daquilo que ele deveria.
Então, assim, a sociedade que precisa de um Estado para manter a ordem, manter a disciplina, hoje tem um Estado que muitas vezes está avançando sobre os direitos civis desses cidadãos, dessa sociedade, para poder, teoricamente, trabalhar em defesa da sociedade. Mas não é isso que a gente vê, né? Isso me lembra muito esse período da Segunda Guerra Mundial, onde você tem ali Hitler, Mussolini, você tem o próprio Stalin, esses estados todos se tornando muito agigantados, tomando posições em lugares que não eram de alçada do Estado, porque a iniciativa privada não era o trabalho do Estado, a produção de bens e serviços, né? E aí você percebe que esse Estado vai tomando corpo e isso vai levando a um problema maior lá na frente que deveria ser administrado, né? Isso, na verdade, o Estado se tornou tentou, né, na verdade, naquela época, se tornar um grande planejador. Ele queria criar as condições, né, para um mundo utópico e achava que era possível você planejar tudo que o ser humano vai fazer durante a sua vida. A gente sabe que isso praticamente é impossível. Mas aquela... existem utópicos que acham que pode. É a história da utopia, né? O sonho de Hitler, né? O sonho de Hitler, de Mao Tse-tung e de tantos outros ditadores que surgiram depois que o Estado se agigantou, né? Porque tudo começa com o Estado absorvendo ou, digamos assim, tolhindo ali os direitos civis das pessoas, né? E à medida que o Estado vai crescendo e vai se perpetuando no poder, você abre caminhos para essa possível instauração ou criação de uma ditadura, né? Isso é um problema muito grave, porque você percebe que no mundo hoje nós estamos vivendo uma situação muito semelhante com essa coisa do coronavírus, né? Você tem aí a doença, que em si é um vírus, realmente é fatal, é letal, né? Mas você percebe que existem alguns políticos em algumas instâncias que estão mais predispostos, né, a tomarem certas medidas, como eu disse, um estado coercitivo. Então, o indivíduo vai até a praia ali, ele está a quilômetros, a metros, centenas de metros de distância de um semelhante, não tem ninguém ali próximo dele, e a polícia vem e obriga esse indivíduo a sair da praia ou prende a pessoa e leva em cárcere porque a pessoa está num local aberto, né? Isso realmente coloca a sociedade numa situação muito complicada, porque você percebe que cria um precedente muito perigoso, né? Onde esses eventuais políticos possam tomar o poder ali e você, muitas vezes, quando perceber, já não tem como sair daquela situação, né? O procedimento é exatamente esse. Quem está no poder vai dizer que está fazendo aquilo para o seu bem, né? Sim. E quando acontece da população achar, né, concordar que está sendo feito para o seu bem, esse é o problema, porque lá na Rússia, em 1917, quando eles estavam fazendo aquela confusão, a população estava satisfeita, estava contente, porque tinham derrubado o czar, né, tinham cortado a cabeça dele, então estava todo mundo contente. Sim. Foi a senha para aquela turma lá do Lenin, né, do Stalin, implantarem aquele terror, aquele Estado totalitário, porque precisa da aquiescência da população. A população tem que ser enganada, digamos assim, né? Ela acaba sendo conivente, né? Está sendo feito para o bem. Exatamente. Ela acaba sendo conivente, porque, na verdade... O que o Estado mais... Na verdade, o que acontece é uma certa manipulação de informação, né? Manipulação de dados, manipulação de ideias, para conduzir a sociedade àquele movimento em que eles querem, para poder, então, implantar esse governo absolutista, digamos assim, né? O que eu percebo nesse livro do Hayek, porque ele aborda muito de uma maneira muito inteligente, né? Ele vem ali
discriminando as passagens em que as coisas vão acontecendo. Então, primeiro você entra, né, com essa situação utópica, onde você tem ali aquela ideia de se criar um Estado benevolente para todo mundo, para com todos, né? E aí você vai tirando os direitos civis das pessoas, pouco a pouco, né? E esse Estado vai se tornando cada vez mais agigantado, dali a pouco passa para o processo de planificação da democracia, onde você já não tem mais a democracia, porque basicamente, quando você planifica, você cria partidos que são todos iguais, uma coisa muito semelhante que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos, onde você tem grande parte dos partidos são todos socialistas, né? Não existe oposição de direita. Hoje nós temos aí o Bolsonaro, talvez um ou outro político falando alguma coisa, tem o Partido Novo, mas assim, ainda é muito pouco perto do que nós temos. Nós temos aí 33 partidos, boa parte deles são só de esquerdas, todos eles boa parte são socialistas, né? Depois dessa planificação do Estado, você tem o controle econômico, e aí sim entra o totalitarismo, porque a partir do momento que você tem o controle econômico, você já pode dizer quem é que ganha, o que, quanto e aonde, por quê. Quer dizer, quem estiver fora dos beneficiados pela grande, digamos assim, pela grande turma que está no poder, está lascado, porque você não vai ter outro mecanismo para sair daquela situação, você se torna refém daquele problema, né? Então, a partir desse controle econômico, você já abre um outro precedente, que é o caminho para a segurança, onde você tem ali as suas liberdades já cerceadas, né? E aí fica difícil, aí realmente já não tem mais o que fazer. Quando a sociedade muitas vezes acorda neste momento, né, em que o Estado já planificou a economia, já tomou o controle político da situação e já tomou o controle policial, digamos, da segurança do país nas mãos do Estado, um Estado totalitário, já fica muito difícil de você reagir. Aí acontece o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, quando as pessoas acordaram, né, já era tarde demais. Aí tinham que brigar com a polícia, tinham que brigar com o Estado, mas aí muitas pessoas já estavam condenadas à morte, como foi realmente o caso de pessoas aí que morreram, tanto na Venezuela como em Cuba, enfim, no mundo inteiro, né? Esse é o problema da utopia, por isso que ela não funciona. Né? Não funciona. Não, o processo de implantação desses totalitarismos passa pelo envenenamento da sociedade. Ou seja, você pega as pessoas que são mais, eu diria, mais fracas psicologicamente, e essas pessoas começam a virar alcahuetas, né? Dedo duros. É o que acontece em Cuba. Dizem que os motoristas de táxi de Cuba falam assim, sem movimentar a boca. Eles falam assim, ó, não movimenta muito a boca. Por quê? Pode ter alguém lendo o lábio dele, se ele estiver falando alguma coisa errada, algum alcahueta, algum delator vai dizer para a polícia do Estado, e a polícia do Estado vai em cima dele. Então, criou-se em Cuba esse hábito de falar sem movimentar a boca. Você vê que é absurdo? E você sabe que tem uma coisa muito interessante sobre isso, porque muita gente fala assim, o socialismo é muito bom, veja o progresso da China e não sei o quê. Muito bem, a China teve um progresso depois, inclusive, da morte de Mao Tse-tung, porque o processo instituído por Mao Tse-tung foi um fracasso total. Fracasso total, exatamente. A China matou 60 milhões de pessoas, né? Na União Soviética morreram 20 milhões de pessoas, em Cuba 300 mil pessoas, para se manter um regime, né? E aí você percebe que esse regime continuou, no caso da China, que veio até os dias de hoje, que está aí até os dias de hoje, né? Você vê que proliferou, mas proliferou graças ao livre mercado praticado fora da China. Se você tirar Hong Kong da China, acabou a China, porque Hong Kong é a porta de entrada e saída, tanto de tecnologia como de comércio com o resto do mundo. No entanto, as pessoas que vivem dentro da China, hoje existem programas, softwares de inteligência artificial, onde eles conseguem fazer o reconhecimento facial do indivíduo andando na rua. Então, você imagina, né? Eu vi isso daí esses dias num documentário, as pessoas andando na rua e com o reconhecimento facial, o software descobre o nome da pessoa, o endereço da pessoa, a profissão da pessoa, se ela é casada, se ela é solteira, como é que está o recorde financeiro dela, se ela paga as contas, se ela não paga as contas, se ela tem o nome sujo, se ele é um contraventor, se ele não é um contraventor,
Quer dizer, que liberdade tem uma sociedade dessa, onde o indivíduo ele é praticamente cativo, ele está num cativeiro, né? Bom dia, Exatamente. Mônica, tudo bem? Ele está num cativeiro, então você não consegue uma sociedade, porque assim, o homem não nasceu para viver aprisionado. Quando você lê esses livros, como a história do Hayek, que ele conta, os caminhos em que a gente vai se perdendo quando o Estado vai tomando essas posições, você percebe o seguinte: o homem não nasceu para ser prisioneiro, não nasceu para ser escravizado. O homem nasceu para ser livre. Ele é livre desde os primórdios. Desde quando nós saímos lá das cavernas, né, começamos a caçar, depois a cultivar, a plantar, a construir cidades, enfim. Esses grupos nasceram para se desenvolver, para crescer, e não para serem aprisionados. Quando você aprisiona o ser humano, ele se torna improdutivo, porque ele não tem a ambição de produzir resultado, ele não sente a necessidade de ir avante. E aí é onde essa utopia toda vai por terra, porque se você não avança, como é que você pode desenvolver a sociedade? Por isso que não deu certo em nenhum lugar do mundo. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Não, você citou aí a China. A China hoje, ela é um partido comunista, então politicamente, como você disse, ninguém tem liberdade nenhuma lá. Mas eles fizeram, né, alguma coisa mista lá, porque eles deixaram uma liberdade econômica. As empresas, as grandes empresas mundiais, foram lá e a Constituição, até a curiosidade, a Constituição russa, quando eles tiveram a Revolução, eles criaram lá, né, o direito comunista. Aqui no Brasil, a gente tem o direito romano-germânico, né? Na Inglaterra, é o direito deles lá, né, o direito anglo-saxônico. Então, era assim, a gente sabe como é que a gente tem aqui a nossa justiça. Eles criaram a justiça, ou o direito comunista. Então, estava escrito na Constituição, você pode fazer a expoliação, você pode desapropriar, está escrito, você pode, pela determinação do Partido Comunista, não precisava justificar nada, estava escrito lá. Os caras escreveram essas bobagens lá. E o Mao Tse-tung fez isso lá na China, também pegou uma Constituição comunista e falou, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso roubar, posso matar, está escrito na Constituição. Se o objetivo é a utopia social, né? Sim. Então a gente pode fazer tudo isso. Lá em 1993, né, quando deu aquele rolo lá e desmantelou a União Soviética, eles jogaram fora essa Constituição. Falaram, essa 89, você quer dizer? Foi 89 que caiu, mas a Constituição russa foi refeita em 93. Ah, sim. 4 anos depois. Né? Toda a coisa estava fedendo lá, né, eles estavam desintegrando. E é o que acontece com a China também. Eles jogaram fora um pedaço da Constituição comunista, né, e fizeram uma outra para encaixar o capitalismo lá. Mas só completando, você falou, né, que eles monitoram agora por câmeras, mas o universo conspirou contra eles. Agora está todo mundo de máscara. É engraçado essas coisas, né? Eu fico pensando que nem aqui no Brasil, você sabe que na China o Partido Comunista tem 90 milhões de filiados, né? Então, assim, é o maior partido do mundo. Do mundo, né? Exatamente. E você vê que, assim, essas pessoas que fazem parte dessa elite, porque num país onde existem 1 bilhão, sei lá, quase 2 bilhões, não sei qual o tamanho total da população chinesa, mas eu sei que passa do bilhão, 90 milhões é uma elite. E essa elite, para essa elite não falta nada. Né? Para essa elite, tudo é permitido, tudo é possível e nunca serão submetidos a nenhum tipo de justiçamento social, ainda que cometam as maiores barbáries. No entanto, quando você olha aqui para o Brasil, você vê uma coisa muito parecida, porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas centenas de milhares de políticos e funcionários públicos ligados a partidos políticos. E isso é um grande problema, porque você criou uma elite dentro do serviço público que está ali por, vamos colocar assim, acordo, por conchavo com partidos políticos, e essa gente não sai dali. Exatamente. E você não consegue fazer com que essas pessoas sejam
produtivas, não consegue fazer com que essas pessoas deem resultado econômico, social, para aquilo que elas foram contratadas, para aquilo que elas deveriam defender ali. Né? Então você criou uma elite que muitas vezes está intangível, se eles cumprem ou não cumprem o papel deles, eles não vão muito além daquilo, é aquilo ali, e aí assim, a gente tem que ver, isso é uma coisa que aflige o Brasil desde antes do Collor. O Collor, inclusive, veio com esse argumento, né, acabar com os marajás, aquela coisa toda, e a gente vê que até hoje isso ainda persiste, ainda continua. Não, isso vem do Brasil colônia. Isso vem do Brasil colônia. De Portugal, né? Essa elite que se encastelou no poder. E ninguém tira. Muda a geração, muda a geração, muda a geração. Mas é a estrutura de manter o poder. Você mantém lá uma pequena elite, porque a elite não pode ser muito grande, senão são parasitas, eles não produzem, eles têm que sugar da sociedade. Se crescer muito, mata o hospedeiro. Então, claro, essa elite, ela está lá encastelada e ela tem que ser pequena. Eles começaram a crescer demais, né, nos governos esquerdistas aí, dos últimos 30 anos, e sufocou o Brasil. Tanto é que a gente agora está vendo uma reação, porque não dá. Eles estavam matando o hospedeiro. Na verdade, assim, o que nós estamos vendo... eu vou dizer uma coisa, eu não sou bolsonarista, né? Tenho que ser muito sincero com você. Eu não sou bolsonarista, mas nós, do mesmo jeito que também encontro no Trump uma pessoa com algumas limitações e tudo mais, mas eu vejo que o discurso dessas pessoas que vêm com a visão da direita conseguiu, de certa maneira, resgatar o que é a democracia. Quando a gente olha, por exemplo, para jornais que nem a Folha, a Veja, a Globo, enfim, todos esses canais de televisão criticando, batendo com todas as suas armas, verdadeiras ou não, fake news ou não fake news, né? Mas forçando uma situação, você percebe o seguinte: nós não podemos dizer que é demérito o fato do Bolsonaro ou do Trump ter resgatado a verdadeira democracia, porque a democracia é isso, são pessoas de lados opostos se degladiando com suas ideias para construir alguma coisa melhor. Porque, na verdade, o que nós tínhamos até o governo da Dilma e até o governo do Obama nos Estados Unidos era uma política de cooptação, onde partidos faziam de conta que faziam oposição, principalmente aqui no Brasil, onde canais de televisão faziam de conta que faziam oposição ou denúncias em relação a um determinado governo, por aparência somente, porque ao mesmo tempo que denunciavam alguma coisa, do outro lado recebia dinheiro do governo em quantias bilionárias para fazer comerciais e propaganda. Quando você pega um novo presidente ou uma nova situação política em que essa corrente é quebrada, você instaura a necessidade do debate, você cria a necessidade do conflito. Sim. E aí você resgata aquilo que realmente nós precisamos, que é uma imprensa livre, falando verdades ou não, mas que seja livre, né? E que você possa mostrar o que é realmente a briga de foice pelo poder, né? Porque exatamente, até então a gente não tinha isso. Precisa haver debate. Eles gostavam realmente de ter partido único, né? Ter um lado só. E quando começou a ter o outro lado contestando, eles ficaram histéricos, né? Tanto é que eles estão histéricos, à esquerda, né? Eles não entendem como é que pode alguém ser contra eles. Porque, na verdade, assim, o que acontece é como o Hayek fala, o discurso da esquerda, né, quando você olha as propostas todas, é muito bonito, é muito sedutor, né, todo mundo lindo e maravilhoso. Só que, no final das contas, o que acontece não é nada disso. O que acontece é o que o Churchill falava, né, que o socialismo é o caminho mais rápido para a destruição de riquezas e para você gerar miséria. Você distribui miséria para a sociedade e mantém uma elite muito... privilegiada dentro do governo. Isso é que é a grande verdade sobre as teorias socialistas. Elas não se cumprem dentro daquilo que elas prometem, elas não se realizam naquilo, né? Então você na verdade, tem uma situação justamente oposta. Né? A gente fica até imaginando como é que podem pessoas, né,
com algum tipo de conhecimento, ou até pessoas muito inteligentes, continuarem pregando isso. Aí a gente começa a entender, né? Eles, mais ou menos assim, eles sabem que é uma utopia, né? A utopia está lá longe, né? Está lá no meio das estrelas. Sim. Eu não vou conseguir atingir aquilo. Mas nada impede de que eu tente. Por quê? Isso dá poder. Então eles ficam, a turma do Haddad, né? Essa turma que continua aí, né? Fazendo esse tipo de coisa, eles fazem esse tipo de propaganda para atingir a utopia, sabendo que não vai atingir, porque aquilo dá poder para eles. E é uma coisa interessante de como esse processo se repete ano após ano, intervenção após intervenção. Não vou dizer ano após ano, porque nem sempre a gente não tem isso seguidamente. Mas você vê na história da humanidade, isso aconteceu ali na Revolução Francesa, onde começou, né, com Robespierre, aquela coisa de cortar a cabeça, guilhotina e tudo mais, né, se expandiu para a Rússia, depois desceu até a China, veio para a América, chegou em Cuba, mas em todos esses eventos, você percebe que a coisa foi se aprimorando. Primeiro uma coisa não deu certo, ok, vamos melhorar aquilo. Aí vem um cara e escreve um livro, não, ó, nós precisamos conduzir a destruição dos preceitos da família, precisamos conduzir a destruição da autoridade do Estado, precisamos conduzir... Então, assim, foi se criando novos mecanismos, incorporando novas ideias para fazer com que a coisa desse certo. E não deu certo. E não vai dar certo. Não deu certo em lugar nenhum do mundo, por uma razão muito simples. É aquilo que eu falei ali atrás, quando a gente começou o vídeo, onde eu disse para você, o ser humano não nasceu para ser cativo. Cativo, ele é improdutivo, ele é ineficiente, ele não gera resultado. E por não gerar resultado, não gerar crescimento, não gerar riqueza, ele, por si só, acaba, né, consumindo o seu hospedeiro. E aí, o que acontece? O Estado ele vai se fragmentar, que foi o que aconteceu na União Soviética. Não aconteceu em Cuba, porque Cuba é uma ilha, e assim, a riqueza que tem em Cuba dá muito bem para a família Castro viver magnanimamente. Mas o povo está numa miséria lascada. Exatamente. Né? Então, assim, para quem precisa se desenvolver, o sistema não funciona. Né? Então, você pega a situação de Cuba hoje, por exemplo, ou o que vem acontecendo na Venezuela, você percebe que as pessoas perderam a vontade. Na Venezuela, talvez ainda não, mas em Cuba, isso é muito visível. Você percebe que as pessoas perderam a vontade de lutar pela sua liberdade, reagir, exatamente, de criar alguma coisa. E para eles, o que tiver tem, o que não tem, não tem. E aí fica aquela coisa do conformismo. Né? E aí você percebe que passam-se 20 anos, 50 anos, a Revolução Cubana já vai fazer quantos anos? Já tem mais de 60 anos. 50, daqui a pouco vai completar um século. E aí você vai falar assim, o que aconteceu com aquela sociedade? Não existe dentro dos cidadãos, dentro daquela sociedade, o mecanismo necessário para chegar ao século XXI hoje. Como é que você vai pegar um indivíduo que está em Cuba, que está em Havana, e falar para ele, olha, você vai trabalhar num projeto para desenvolver um programa de software para um app de celular. Ele nem sabe o que é isso. Porque ele está no século XIX. Então, assim, você destruiu uma sociedade inteira na sua capacidade de gerar riqueza, na sua capacidade de construir alguma coisa. Então é muito nocivo realmente. Né? Quando eu vejo esse livro do Hayek, ele é muito importante, muito interessante, porque é uma leitura dinâmica, é uma leitura fácil, é um livro pequeno, não é um livro grande, tem aí 200 páginas, e você percebe que ele consegue trazer para você uma visão muito ampla do malefício que é o caminho socialista. Né? É que o ser humano, ele gosta de ter segurança. Então, a segurança é uma coisa importante para todos nós, principalmente segurança econômica. Então, a turma dos comunistas, eles fazem esse tipo de propaganda. Deixa que a gente resolve o seu problema econômico. Você vai ficar preocupado com coisas mais importantes. Então, você abrir mão da sua liberdade... O que é mais importante do que a sua liberdade econômica? Exatamente. A sua liberdade, né, em função de uma determinada segurança econômica, que na verdade, é só ilusória, como você falou. O que nós estamos vendo acontecer nesses países é uma queda acentuada da qualidade de vida das pessoas, que a Venezuela é o caso típico, né? Sob aquela propaganda de que você vai ter segurança, todo mundo vai ter a ração diária. Então, você não vai se preocupar com a ração diária, acontece, porque
é só pensar um pouquinho, não precisa ir muito longe. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o exemplo de Cuba. Vamos imaginar que o planeta seja uma bola fechada, não tem como sair dela, e toda a produção de riqueza, de crescimento econômico, de geração de bens, serviços, tecnologia, está na mão do ser humano. A partir do momento em que você diz a esse ser humano, você não precisa se preocupar com nada, que eu vou te dar o que você precisa, comida, bebida, descanso, o que você precisa, não precisa, vai viver a sua vida. Eu, Estado, vou te dar tudo. A partir deste momento, você, cidadão, perde o interesse de produzir competitividade, de produzir resultado. E aí o que acontece com você? Você cai no ostracismo, porque vai chegando um momento em que você vai perdendo esse interesse por criar coisas novas. E o seu cérebro vai atrofiando, porque você perde a capacidade de se desenvolver. Né? Porque uma vez que o Estado te provê tudo e você não precisa fazer nada, o que acontece? Nesse hemisfério, vamos colocar nessa esfera onde supostamente vive essa humanidade, onde estão todas essas pessoas, ao se limitar, você impede que elas tenham crescimento. Logo, se não tem crescimento, não tem geração de riqueza. Se não tem geração de riqueza, a riqueza que existe, ela acaba sendo limitada para alguns. Sim. Quem é que vai ficar com essa riqueza? Quem está no poder. A nomenclatura, só a nomenclatura. O povo vai acabar, como você mesmo disse, recebendo lá o seu ticketzinho ração, olha, você vai ter para comer, beber e dormir e fica quietinho, porque senão você morre. Né? Porque você perde a funcionalidade dentro da sociedade. O indivíduo, numa sociedade dessa, ele perde a razão de existir. A razão dele ali é apenas manter o poder de quem está no poder. E não como já falou o Trotsky, em 1937, depois de 20 anos, né, de Revolução Russa, havia aquele ditado, né, quem não trabalha não come. Ele mudou. Ele falou, quem não obedece não come. Então, eles já tinham tirado toda a liberdade do povo russo, né? Sim. E o povo russo estava trabalhando lá de escravo. Houve a guerra, né? A coisa ficou confusa durante a guerra, mas logo depois da guerra começou a cair essa estrutura comunista na Rússia, e a gente viu o que aconteceu hoje. Eles têm uma constituição liberal até. Eu sei que eles enganam bastante o Ocidente, né? Mas eles têm lá uma constituição capitalista. Eu assisti um documentário sobre a queda do imperador russo. E, inclusive, está na internet, é um documentário muito grande que fala sobre os Romanov. Né? Tá. E aí você começa a perceber como é que era o sistema que geria, né, a sociedade antes do Lenin instaurar o comunismo na Rússia. E uma coisa muito interessante, assim, no período feudal, todo mundo era o rei, né, os nobres, a igreja, eles eram os proprietários da terra, eles que produziam as riquezas. No entanto, à medida em que a coisa vai avançando, esses nobres, o próprio rei, eles começam a distribuir terras para as pessoas, a criar um movimento de distribuição de terras para permitir que as pessoas pudessem criar riquezas e tudo mais. O que acontece? A produção de riqueza, muitas vezes, ela não é condizente com a demanda da sociedade. Então, assim, existe uma demanda muito maior do que a capacidade de se criar riqueza. Né? E o imperador, no caso ali dos Romanovs, eles vinham se alternando no poder, né? Pai, filho, neto, enfim, na sua sucessão, só que as crises existentes, políticas e econômicas, eram oriundas principalmente o quê? De disputa por terras, por poder e riqueza, que boa parte era concentrado no meio da nobreza. Mas eles percebem que é preciso ir dando abertura e eles vão criando mecanismos para que a sociedade possa ter, né, a sua fazenda, produzir o seu leite com o seu gado, produzir o seu trigo, enfim. Mas a produção de riqueza não consegue alcançar as necessidades suficientes para manter o Estado. Quando Lenin aparece com aquelas ideias todas, eles acreditam que o Estado é muito rico, que o rei simplesmente guardava toda a riqueza para ele e não distribuía nada para o povo. Né? E aí tem uma coisa muito interessante, que assim, antes do Lenin, o imperador, a história dos Romanov,
culminava lá com milhões de pessoas que morriam por consequências diversas, fome, frio, enfim, doenças e tudo mais. E a riqueza era restrita para algumas pessoas. No entanto, quando o Lenin assume esse poder, matando a família Romanov, enfim, dizimando todo mundo ali, em pouco tempo, o comunismo percebe que realmente não existe riqueza, não existe dinheiro para todo mundo, e aí o que eles fazem? Matam 20 milhões. Não, então tá, então não tá bom, mata 20 milhões. Não tem para todo mundo, então vamos eliminar. Uhum. Então, assim, esse é o problema. Quer dizer, a ganância e a falta de visão é que permite que essas coisas aconteçam. Né? Então, assim, quando eu vejo um livro tão esclarecedor como esse do Hayek, e vou te dizer, tem outros livros muito bons também aí que você conhece, e poderia até citar se você quiser, mostram, assim, que é importante a sociedade entender o porquê que o socialismo é, digamos assim, o caminho para a destruição, se não no curto prazo, no médio. Porque depois do socialismo só entra o comunismo, não tem como voltar atrás. Né? Você começa com as ideias socialistas e acaba virando um país comunista, porque você vai entregando poder para o Estado e quando você vê já não tem mais o que fazer, o Estado já tomou conta de tudo. Né? Eu estava vendo agora, acho que foi ontem, anteontem, eu não sei se você se lembra daquele filme do Chaplin, O Dono do Mundo, onde ele faz uma menção ao Hitler. Né? Ao Hitler. Ele está ali no salão, e aí ele está lá jogando aquela bola, né, que é o planeta, né? E aí ele faz um discurso. Né? Nesse filme ele faz um discurso, e é um discurso muito interessante. Num dado momento ali do discurso, ele coloca a seguinte frase: Soldiers, don't fight for slavery, fight for freedom. Não lute para escravizar o povo, mas lute para libertar a sociedade. E você olha para a sociedade hoje, você vê aí a guarda municipal em São Paulo, em vários lugares do Brasil, onde a polícia, que está despreparada, ao invés de lutar para manter a liberdade do cidadão, segue ordens de vamos colocar aqui entre aspas, um mini ditador, né, que diz, olha, Exato. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode ir na praia, prende todo mundo, mas solta os bandidos. Abre a porta das cadeias, solta os contraventores, solta os delinquentes, né, com uma desculpa qualquer, e quem está na rua, quem está no ponto de ônibus, quem está na praia, esse você prende. Uma então, contradição absurda que aconteceu, né? Realmente. Você vê que aquilo que foi pregado durante o nazismo, praticado pelos soldados alemães, praticado na Rússia por Lenin, por Stalin, na União Soviética, pelos soldados que eram, como é que chamava os soldados de Mao Tse Tung? A Guarda Vermelha. Né? Como é que se repete a mesma coisa 60, 70 anos depois, aquilo que a história já mostrou que está errado, que não dá certo, que não funciona? Né? Aí nós chegamos num capítulo do livro que eu acho todos eles são importantes, mas é porque os piores chegam ao poder. Então, esse capítulo, ele descreve realmente a forma com que essas pessoas que têm tendências psicopáticas, né? Foi feito a análise das personalidades dessas pessoas. O Stalin, né? Ele era bruto, ele era muito mandão, né? Ele tinha uma forma de ser, de que ele dava uma ordem e não tinha ninguém que tirava ele dessa ordem. Por que ele fez isso? Porque ele tinha essa característica de psicopata e aquele ambiente na Rússia permitiu que ele assumisse toda aquela quantidade de poder imensa. Né? Então, quando você deixa uma pessoa que tem tendências tirânicas, porque isso faz parte da natureza humana. Né? Sim. Existem pessoas que são tiranos, nascem assim. São psicopatas porque já existe um erro, né, na formação da psicologia dele, da pessoa, da cabeça dele. Não é que... o mal existe, está dentro da cabeça das pessoas. Exatamente. E às vezes a gente acha que não existe. Existe. Esses psicopatas estão aí. Nós estamos vendo um tiraninho aí com esse tipo de tendências. Eu não sei se não vou falar o nome dele, para não ser processado depois. Mas as pessoas têm tendências.
Eu vou te dizer uma outra coisa. Você sabe que Sigmund Freud é o pai da psicanálise, né? Uhum. E ele viveu esse período da Segunda Guerra Mundial, enfim, viveu na Europa, depois foi para os Estados Unidos, e no final acabou voltando para a Europa de novo depois da guerra. E uma coisa muito interessante que ele coloca nos livros dele é que o ser humano, ele nasceu violento. O ser humano, ele tem uma predisposição a ser violento. Então, a maneira que seria importante para educar ou coibir essa violência humana seria satisfazer os desejos primitivos ou mais primitivos do ser humano na tentativa de se criar um controle. E aí, tem uma coisa muito interessante, tem um documentário que é um documentário muito grande. Se você tiver a oportunidade de pesquisar, está no YouTube, foi feito pela BBC, se eu não me engano, na década de 70. Se chama The Century of Self, o século do eu próprio, né? Infelizmente, esse documentário é todo em inglês, eu não tenho ele traduzido. Mas são, acho que, 5 horas de documentários, é uma série, né? E ele conta bem essa história do Freud. E o que ele coloca? O Freud tinha um sobrinho que morava em Nova York, e esse sobrinho se apropriou desses estudos feitos pelo tio, né, e levou para a indústria americana. Então, ali na década de 30, por volta ali depois da entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele começa a apresentar esses estudos e a sociedade americana fica vislumbrada com esse conhecimento, porque ele consegue transmitir o estudo do tio para os meios de consumo. Então, como induzir o indivíduo a querer comprar um Cadillac, por exemplo, a querer comprar um relógio, uma máquina de lavar, mesmo que ele não precise, né? Você vai criar no indivíduo aquela sensação de satisfação. É o que nós temos hoje com o celular. Às vezes sai um celular, o cara tem um celular bom, mas precisa comprar um celular no último modelo. Não importa que vai custar 10 mil, eu vou comprar. Né? Se mudar a lanterna do carro, o cara quer trocar o carro. É assim mesmo. Então, assim, ao utilizar essas ferramentas, o que acontece? Ele criou para a sociedade um sentimento de satisfação no consumo. E para a indústria, a ferramenta necessária para produzir riqueza e vender mais. Olha só que interessante. Então, assim, o estudo desenvolvido por Freud, que explica a primariedade dos sentimentos do ser humano ao consumo de bens e serviços. E aí você para e você percebe assim, bom, tem o lado positivo e tem o lado negativo, como tudo, né? Então você chega num dado momento, né, em que a indústria começa a produzir para satisfazer os anseios da sociedade. E a sociedade vai se sentindo livre, vai se sentindo produtiva, vai se sentindo realizada, os indivíduos vão se sentindo bem com aquele consumo e você vai estabilizando, né, o nível de violência dentro da sociedade. No entanto, o que acontece? Num dado momento, esse nível de produção bate no teto. Porque o indivíduo já tem o carro, o indivíduo já tem o celular, ele já tem o computador, já tem a casa, ele não precisa consumir mais. E essa indústria começa a sentir a recessão. Ela precisa se reinventar e a sociedade tem que se adaptar. Né? E aí é onde está o grande calcanhar de Aquiles desse sistema. Porque o que acontece? Se você não consegue criar novas demandas, novas riquezas, você acaba gerando a violência. Aí vem esses indivíduos com a ideia de o Estado absoluto, falam, nós vamos resolver isso. Vamos resolver isso, exatamente. Não precisa ficar violento, você não precisa ficar preocupado, não vai faltar emprego, não vai faltar nada, eu vou te dar tudo. E essas pessoas que estão sentindo a deficiência na produção de riqueza, ou sentindo esse limite do desenvolvimento naquele momento, aceitam esse discurso socialista. Aí abriu-se a porta para a instauração, né, de um Estado totalitário. Então é muito perigoso isso. E quando você olha como essa coisa funciona, isso me remonta ali um pouco a música do Carmina Burana, né, A Roda da Fortuna, né, que ela pode ser gerida tanto para o bem como para o mal. Né? Então, assim, é bem o que a letra diz mesmo. Né? Você tem ali uma capacidade de gerar riqueza
mas o indivíduo precisa se aprimorar. Então é importante que continuemos investindo em educação, em conhecimento, né, em aprendizado, para que a sociedade continue evoluindo. Porque o indivíduo, como eu disse lá no começo, nós nascemos, vivemos nas cavernas, caçávamos, depois fomos plantar, depois criamos castelos, aldeias, mas nós estamos num processo de desenvolvimento. Se você aceitar um Estado que se estabeleça entre você e esse desenvolvimento e diga, não, você não precisa fazer mais nada, que eu vou te dar tudo, você cerceou esse indivíduo de crescer. E aí não existem novos desafios, acabou a corrida. Você vai matar o próprio sistema, ele vai se autoimplodir. Pode demorar alguns anos, pode demorar muitos anos, mas ele não tem como sobreviver, ele não tem como continuar crescendo, né? Exatamente. Acho que a mensagem principal do livro do Hayek é exatamente essa, que a sociedade continue pensando nessas coisas que já não são mais verdades absolutas. Você acha que Sim. Você vai querer ser o máximo, você vai querer ter o máximo de consumo, mas você precisa continuar pensando, né? E não deixar que esse tipo de gente que você citou, que a gente pode classificar como psicopata, que são 5% da população, de 5% a 7% tem esse... Faz um estrago, hein? Faz um estrago, por quê? Eles conseguem influenciar quase 100% da população, porque eles são muito ativos. A gente pensa nos... Existe uma palavra, né? Naquele livro do Psicopatas no Poder, né? Ponerologia, o cara é um psicólogo, um psiquiatra, ele faz lá várias classificação dessas pessoas que são piores no poder, né? E ele Sim. tem uma lá que é o esquizoide, né? É uma pessoa que é psicopata, tem essa característica esquizoide, que ele é? Ele é desconfiado, ele tem uma visão muito ruim do ser humano, ele acha que o único jeito do ser humano dar certo é com um poder muito forte, né, com o rei, né, com esse tipo de coisa, com um ditador, e essas pessoas ficam influenciando, estão aí. Pensa num cara do Ceará, também não vou falar o nome, certo? Que é esquizoide, o cara é esquizoide. O cara acha que o único jeito de dominar o Brasil é ter um governo forte, né? Oprimir as pessoas, esse negócio de religião, esse negócio de cristianismo, esse negócio de família, tem que acabar tudo. E eu vou te dizer uma outra coisa. É um esquizoide. Eu vou te dizer uma outra coisa. Tem um outro problema que muitas vezes as pessoas esquecem de apontar, né? Essas pessoas que são adeptas de um Estado agigantado ou Estado forte, porque eu discordo dessa expressão Estado forte, é diferente de Estado grande, né? Uma coisa é o Estado agigantado, em que ele controla tudo e todos, e outra coisa é o Estado forte. O Estado forte, na minha opinião, é o Estado que é dinâmico, eficiente, rápido, que ele tem ali uma pandemia, tem um problema ali, uma catástrofe, ele rapidamente vai lá, dinamicamente resolve o problema. Esse é um Estado forte, ele é eficiente, ele é responsável. O Estado agigantado é aquele Estado lento, obeso, oneroso, né, muitas vezes corrupto, que não produz o resultado que se precisa. Então, essa oposição de Estado gigante ou de Estado forte, eu coloco como Estado gigante, não como Estado forte. Estado forte, para mim, é outro Estado, né? É um Estado dinâmico e, de preferência, delgado. Eu não conheço nenhum corredor ou lutador de boxe forte que seja gordo. Todos eles são, ou é delgado para correr bem, rapidamente, conseguir trazer resultado, ou ele é forte, né? Não tem gordura. O Estado nosso, infelizmente, ele confunde um pouco as coisas. Ele é gordo e é ineficiente. Agora, o grande problema que eu vejo desse Estado gigante e com essas visões totalitárias e absolutistas é que, assim, o indivíduo não tem nem mesmo a liberdade de escolher a sua religião, né? Você pega a China, por exemplo, hoje você tem perseguição de católicos, você tem perseguição de muçulmanos, você tem ali no Tibete a perseguição dos monges, que aqui no Brasil só se fala de política, mas se você tiver a oportunidade de olhar, no Tibete os monges estão se suicidando, tacando fogo no próprio corpo, e não é de hoje, em forma de protesto, porque o cara não pode entrar numa sala e ficar lá orando, enfim, que mal existe no indivíduo que está orando, né? Aí você fala,
na visão socialista do Estado, nessa visão absolutista do Estado, o indivíduo só tem um único dever: contribuir para o Estado. Ele tem que trabalhar para o Estado, ele tem que servir ao Estado e ele tem que orar para o Estado. Ele não pode ter um outro Deus ou acreditar em alguma outra coisa. Ele tem que ser simplesmente um número. E este é o grande problema da visão socialista que, na minha opinião, leva a esse comunismo, essa coisa totalitária, porque é assim, o ser humano, ele precisa ser livre. Agora, se nós deixarmos que essas visões totalitárias tomem conta de uma sociedade, nós podemos levar essa sociedade à extinção. Porque, se você olhar para Cuba hoje, imagine o seguinte: amanhã, os líderes da família Cuba dá lá um infarto em todos eles, fulminante, todos eles morrem. Algum tem condições de reconstruir aquele país no dia seguinte? Não tem. Para que aquela sociedade possa sair adiante, a buscar um desenvolvimento, vão levar pelo menos 20, 30 anos para que ela possa encontrar um novo trilho. Então, assim, a opressão é tão grande que leva esse indivíduo a se tornar quase nada. Diferente de uma sociedade livre, que se amanhã morrer toda a família Trump, no dia seguinte tem uns 30 negros lá querendo tomar o lugar dele e pronto para oferecer alternativas de crescimento, de desenvolvimento, alguma coisa. Essas sociedades... Essas visões, eles simplificam demais a sociedade em si. O ser humano, cada um é de um jeito, a gente sabe, né? Quanto maior a formação intelectual, quanto maior o nível psicológico de uma raça, ou de uma espécie, no caso o ser humano, mais diferentes, cada unidade é uma da outra. Então, quando eles tentam fazer essa sociedade igualitária, né? Essa coletividade igualitária, eles começam a querer comparar a sociedade humana com a sociedade de uma colmeia. Não tem sentido. As abelhas são todas iguais, sim, mas elas não têm nenhum tipo de raciocínio. Então, essa simplificação mata, é o que você falou. Essa simplificação mata a sociedade. E as abelhas têm uma coisa, né? Se a rainha morre, a colmeia morre também, né? Também, exatamente. Porque eles têm que sair procurando outras. E aí existe uma luta entre as abelhas, né, para que aquelas que sobrevivem possam entrar em outra colmeia. E aí elas entram numa hierarquia muito abaixo das outras. Inclusive. Né? Inclusive. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ver, existe aí um documentário sobre essa coisa de abelhas, que são as lutas entre as abelhas. Existe a abelha africana e existe aquela outra abelha que não é tão violenta, né? E elas lutam entre si para domínio uma das outras. Né? E é exatamente isso que acontece. Né? Só que, assim, a sociedade humana, o ser humano não é uma abelha. Né? Exatamente. O conhecimento... Não pode simplificar dessa forma. O conhecimento está disperso. Você tem lá um indivíduo que desenvolve um programa de software, do outro lado você tem um indivíduo que desenvolve uma vacina. Né? O conhecimento ele não está num grupo específico, não tem como você focar todo o desenvolvimento só para um grupo. Né? Então, essa é a diferença que eu acho que essa teoria ela não leva em conta isso. Ou se leva em conta isso, exatamente. Subtrair isso da sociedade apenas para manter o seu poder. Exatamente. Bom, a gente já está aí falando bastante tempo. Deixa eu falar, você quer encerrar? O que você gostaria de falar? Eu só gostaria que você, ou a gente fizesse só um comentário de um capítulo que a gente não abordou nessa linha, que é o fim da verdade, o capítulo 11. Ou seja, tudo isso está acontecendo, né? A gente está o livro procura mostrar que a gente precisa continuar pensando no que está acontecendo no mundo, não pode simplesmente parar de pensar, mas existe uma propaganda, né, que é o fim da verdade, esse capítulo 11 aí, e a gente está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né, com a Rede Globo Lixo aí, fazendo propagandas e tentando mudar a cabeça das pessoas. Então, eu acho que na linha, né, de terminar o livro, eu acho que a gente termina bem o livro com o fim da verdade. Não existe mais uma verdade. A verdade minha é diferente da sua. Não, a verdade existe. Né? Se você for tão... A verdade
A verdade é a liberdade, né? Exatamente. Essa é a liberdade. Se você não lutar pela sua liberdade, não existe mais verdade. Porque a liberdade é o que faz você livre, é o que faz você vivo. A partir do momento que você perde essa liberdade, acabou-se a sua finalidade, né? Então a visão dessa turma é essa relativização. Tudo pode, né? Então eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Eu confesso para você uma coisa, eu acho que eu vivi anos muito bons na minha vida. Eu fui adolescente na década de 80 ali, e assim, vivi um momento muito interessante da humanidade, da história, porque na minha adolescência não existia grandes guerras, o mundo vivia um período de meio apaziguamento, a gente tinha ali algumas guerras no Oriente Médio, mas eram poucas coisas, a gente não tinha uma Segunda Guerra Mundial, uma primeira, a gente não tinha Vietnã, enfim. Hoje, eu já não sou tão jovem assim, mas eu vejo que o mundo, de novo, volta para a mesma situação em que nós tínhamos lá atrás. Uma disputa entre a esquerda e a direita, entre essas ideias, muitas vezes falaciosas, que só vêm contribuir para, como é que eu posso dizer assim, para a degradação da humanidade. É um processo de aprendizado, a gente tem que ir tentando, né, superar isso. Mas eu acho que, assim, a gente está no caminho. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma luta, como você bem disse, não dá para parar. Você tem que continuar pensando, tem que continuar desbravando os novos caminhos, criando novas ideias, porque o ser humano é assim, ele é errante. Né? Nós temos que corrigir os nossos erros. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu dar uma abrangida, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado, quem assistiu aí, ou quem for assistir mais para frente, se quiser fazer aí comentários, perguntas, aí a gente está disponível, é só mandar a perguntinha lá no Facebook, lá, ou onde ele tiver publicado, no YouTube, e assim que tiver a oportunidade a gente responde prontamente, não vou dizer que respondo de imediato, mas assim que eu ver a perguntinha lá, a gente responde e dá uma posição para vocês sobre os nossos pontos de vista, né, Paulo? Tivemos grande satisfação. Beleza. Tá bom, Paulo, muito obrigado então, uma boa tarde para você aí, e vamos em frente, até a próxima. Obrigado, Lafayette. Eu só gostaria de acrescentar que você vai passar nesse processo seletivo e vai entrar na campanha, na pré-campanha para vereador a semana que vem, hein? Se prepara aí. Vamos ver. Estamos trabalhando para isso, Não vamos contar com a vitória antes do tempo, né? Beleza. Mas, estamos trabalhando para isso. Eu espero realmente estar à altura aí das demandas da sociedade. Ideias todo mundo tem, propósitos todo mundo tem, né? Mas o que eu vejo de importante em todo esse processo e nesse trabalho que nós fazemos é de levar à sociedade o conhecimento necessário para entender que o caminho da liberdade é o livre comércio, é a democracia, é a expansão do conhecimento. Se nós continuarmos enveredando sem asfalto, que levam ao socialismo, que levam ao comunismo, daqui a pouco nós vamos estar andando no meio de um matagal que nem facão vai estar cortando cipó, entendeu? Beleza. Então, o caminho pavimentado é na outra direção, é no caminho que nós estamos buscando traçar. E eu espero que a gente consiga. Vamos tentar. Beleza. Certo? Então tá bom. Um grande abraço para você, Paulo. Muito obrigado pela sua presença e vamos em frente. Obrigado a você pelo convite e pela oportunidade de bater um papo. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, terminamos a nossa live mais uma vez. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, façam as suas perguntas e mandem para nós, ok? Muito obrigado a todos e uma boa semana para vocês. Até o próximo vídeo.